Então, vamos dar início à nossa aula sobre meningite, essa enfermidade que deixa muito o médico com o cabelo em pé, com medo de ter um desses pacientes no pronto-socorro, de ter um desses pacientes no hospital, porque o prognóstico, dependendo do tempo que é fechado o diagnóstico e iniciado o tratamento, vai variar muito. Desde o teu paciente evoluir muito bem, se esse diagnóstico é precoce e o tratamento eficaz seja iniciado cedo, ou até mesmo se você se embananar, ou se você se confundir, que é muito comum confundir alguns diagnósticos aqui, para fechar o diagnóstico bonitinho. O tratamento ineficaz, um pneumococo resistente, o antibiótico que você escolheu não era o ideal para aquele tipo de paciente, e aí o paciente de arrasta para cima. Então, vamos tentar entender essa enfermidade que tem suas particularidades. E para isso, como sempre, vamos começar com aquele nosso pacientezinho, né? O paciente que vai chegar sempre no plantão tentando dar uma adrenalina a mais para sua vida. Aquele paciente já, eu quis trazer não um paciente típico, porque os pacientes típicos você já conhece, mas imagina lá aquele paciente de idade, um paciente de sexo masculino, de 68 anos de idade, diabético, que chega no pronto-socorro para ti com uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça que ele diz que está matando ele. E associado a essa dor de cabeça forte, ele ainda vem com a febre alta de 39 graus e está evolucionando há pouco tempo com uma sonolência e uma confusão mental. Só aí já são sintomas e sinais que deixam a gente já em alerta. E aí, quando vocês vão fazer o exame físico do paciente de vocês, começa com aquela rigidez clara de nuca, que é típica no consultório e é típica cair em prova também. É a primeira coisa que eles vão falar para vocês quando estiverem falando sobre meningite numa prova. É essa rigidez de nuca. E ainda veio com alguns sinais presentes. Por exemplo, o sinal de Kern e de Brusinski estava positivo no exame físico desse nosso paciente. E aí chegou um momento. Qual que é a hipótese diagnóstica de vocês? Com essa sintomatologia, o paciente chegou para vocês. Quais que seriam os passos seguintes para vocês estarem manejando de forma adequada, no padrão ouro, esse tipo de paciente? E é aqui que a gente vai começar a desenvolver esse diagnóstico clínico, tá? Para começar, a gente precisa entender com que a gente está brigando. Meningite, basicamente, se vocês forem lembrar lá das aulas de anatomia de vocês, que faz bastante tempo, dependendo. Eu sei que tem muitos alunos de medicina, mas o MedSpace já abarca esses alunos no final da faculdade. Mas é claro que vocês vão lembrar dessas coisas simples de anatomia lá do início. A meninge é uma capa protetora que vai estar protegendo aí tanto o cérebro quanto a medula espinhal do teu paciente. E tudo que termina com it é o quê? É uma inflamação. Então, se a gente junta isso, a meningite não é nada mais, nada menos do que a inflamação dessa capa protetora do teu cérebro, da tua medula espinhal. Vai ocorrer essa inflamação. Essa inflamação pode ser causada por um agente infeccioso, que é o mais comum, sendo ele uma bactéria, um vírus, um fungo, a gente vai estar discutindo isso melhor lá para frente, ou também pode ser por um agente não infeccioso, que o mais comum de estar causando meningite é sangue. Se o teu paciente teve ali um AVC hemorrágico, esse sangue extravasou e causou essa inflamação da meninge, tá? Pode ser essas duas coisas, mas e essa última causa não cai muito em prova. Na última causa, o que cai mais são os agentes infecciosos. E os mais comuns entre eles vai ser os agentes bacterianos e virais, tá? Então, vamos começar primeiro do principal. Nosso paciente chegou no consultório, a gente tem que conhecer a clínica da meningite. Como é que esse paciente vai se apresentar? E a maneira mais fácil da gente entender isso é com a clínica clássica, a tríade clássica que tem da meningite, que é o quê? O paciente vai ter uma irritação meníngea, junto com febre alta e hipertensão intracraniana. Sempre que vocês virem esses três aqui juntinhos na prova, é receita de bolo para eles estarem discutindo meningite com vocês, tá? E cai tanto na prova porque são as principais características também que vão aparecer aí no consultório para vocês. Mas, Ezequias, eu sei que quando o paciente, a principal manifestação da irritação meníngea
é a rigidez de nuca, beleza, mas rigidez de nuca vai fechar esse diagnóstico de irritação meníngea? É patognomônio? Não. O paciente de vocês podem chegar com uma rigidez de nuca estrutural já de muitos anos, cirurgia prévia, ou pode ser simplesmente algum fator muscular ali. Então, essa rigidez de nuca separada não vai estar sendo muito útil para vocês. Mas aí, para vocês estarem, não, calma, isso aqui não é muscular, isso aqui realmente é por conta de uma irritação meníngea. Vocês vão associar com outros sinais clínicos. Lembra lá do nosso paciente de início que a gente falou de Kern e de Brusinski? Esses sinais semiológicos lá que a gente já aprendeu na faculdade? É eles que vocês têm que focar, porque são eles que a prova foca também. O paciente chegou, vocês viram aquele paciente clássico com febre alta, já estava tendo afetação ali do sistema nervoso central, com cefaleia, já estava perdendo a consciência. E aí vocês vão fazer o teste ali de Brusinski, que basicamente, para quem não lembra, é essa segunda imagem aqui. Vocês vão fazer o exame físico do paciente, vocês fazem uma flexão do pescoço do teu paciente e automaticamente, involuntariamente, o paciente faz essa flexão das pernas dele, para não estar estirando a meninge aí completamente. Imagina aí, para vocês entenderem essa inflamação. Tem uma capa protetora que reveste todo o teu cérebro, a coluna espinhal, e ela está inflamada nesse momento. Se você estirar ela, o conteúdo inflamado, em toda a estrutura dela, o que vai acontecer? Esse estiramento vai gerar dor, uma dor muito intensa no teu paciente. E é o que ele vai referir. Outro dos sinais que é muito utilizado é o sinal de Kern. Você vai fazer uma flexão da coxa do paciente de vocês junto com uma extensão uma extensão do joelho do teu paciente. Se ele relatar uma dor espinhal generalizada, aqui é Kernig positivo. E aí é um dos sinais de irritação meníngea, tá? Então, beleza. Chegou nosso paciente, seu João, fui lá, fiz o exame físico dele, Kernig positivo, fui lá, fiz Brusinski, fiz a extensão do pescoço do meu paciente. E aí ele fez uma flexão involuntária das pernas e referiu dor generalizada na espinha, aqui fechou, tem uma irritação meníngea. E aí é nosso passo descobrir por que essa irritação meníngea está acontecendo. Lembrem também que foi uma coisa que eu tentei deixar claro aqui para vocês, eu até marquei, são os quadros atípicos. E esses quadros atípicos vão acontecer quando? Eles acontecem mais naquele tipo de pacientes, os pacientes mais idosos ou nos bebezinhos, são aquelas extremidades de idade, tá? Nos extremos de idade. Basicamente, o teu paciente, por mais que essa seja a tríade clássica, nem sempre ele precisa manifestar esses três sinais, tá? Ou sintomas. Nem sempre o paciente vai chegar com uma irritação meníngea. Não é porque a suspeita não é porque o teu paciente chegou e ele vem com sinais claros de hipertensão intracraniana, vem com a febre alta. Eu fiz aqui Babinski, fiz Kernig e deu negativo. Eu vou descartar meningite? Não, não descarta. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Se o paciente é bebezinho, vocês vão notar que ele tem uma irritabilidade maior, abaulamento da fontanela, imagina aí, pode ser até secundária essa hipertensão intracraniana, tá? E aí vocês têm que focar aqui no que vai fechar. Clínica bateu, Ezequias. Meu paciente chegou, a febre alta tá, tem sinais de irritação meníngea, tem sinais de hipertensão intracraniana, mas só a clínica não é suficiente para vocês estarem fechando o diagnóstico. E o padrão ouro para fechar o diagnóstico de meningite aí para vocês ficarem espertos é a cultura de líquido. Vocês vão ter que fazer a punção lombar para vocês estarem fazendo a análise do líquido cefalorraquídeo do paciente de vocês, tá? Não tem outra. Desconfiou de meningite, tem sinais claros aí de meningite, não perde tempo, é cultura de líquido. Porque, Ezequias, é muito desconfortável para o paciente. Tá, mas é isso ou brincar no escuro. Então, não perde tempo, por mais que possa ser desconfortável, o paciente
seja um procedimento incômodo, invasivo, mas é necessário para vocês estarem fechando o diagnóstico, tá? Por que que a cultura de líquido é tão importante? É porque com a análise dela, vocês vão estar guiando o tratamento de vocês. Vocês vão estar sabendo primeiro qual que é o causador dessa meningite, porque, tá, vocês viram lá que a maioria das vezes os casos são infecciosos. É um vírus, uma bactéria, um fungo, e vocês fazendo a cultura desse líquido, vocês vão descobrir. É sempre seguro eu fazer a punção? É em todos os pacientes que eu vou fazer essa coleta de líquido? Não, não é em todos esses pacientes. Vocês têm que saber que tem algumas contraindicações para fazer essa punção lombar, tá? Uma das principais é processo infeccioso na lombar. Imagina aí, se tu está suspeitando de meningite, pode estar sendo causado por uma bactéria. Aí o paciente tem um processo infeccioso ali na lombar dele. Tu punciona, faz a punção ali lombar para fazer a coleta do líquido, tu tá mandando mais bactéria para dentro. Entende? Vai complicar o quadro. Ou por mais que a causa da meningite desse paciente específico seja viral, se ele tem uma infecção na coluna lombar ali, tu funciona, tá mandando mais bichinhos para dentro, o que é ruim. Outra coisa muito comum que vocês devem evitar, se teu paciente tem sinal de hipertensão intracraniana, tu não vai funcionar nunca. Já tem uma pressão gigantesca lá dentro do crânio do teu paciente. Pressão enorme. Aí tu vai, funciona lá a lombar do teu paciente, faz uma pressão negativa, o que, que vai acontecer? Uma herniação. Tchau, teu paciente. Entende que essas contraindicações são perigosas? Entende que esses procedimentos, se vocês forem fazer nesse tipo de paciente, é perigoso? Um paciente que tem uma discrasia sanguínea grave, paciente com plaquetopenia severa, tu vai furar, essa, essa meninge vai sangrar igual louco, vai causar hemorragia lá dentro que tu não quer, entende? Mas eu coloquei aqui todas essas contraindicações absolutas. Se teu paciente tiver uma dessas aqui, a punção lombar está contraindicada. Fechou? Mas é porque a punção lombar está contraindicada que eu vou deixar meu paciente morrer? Não tem como eu confirmar, deixa para lá. Não. Qual que é a principal suspeita desse meu paciente? É uma meningite. Então, vamos começar o tratamento. Aí vocês vão pular todos esses próximos 30 minutos de aula que eu vou dar para vocês e vocês já pulam logo para o tratamento. Por quê? Mais comum, qualquer causa mais comum de meningite? Infecciosa. Mais comum ainda, viral ou bacteriana. E aí vocês vão fazer essas avaliações que eu vou ensinar vocês criarem esse raciocínio clínico bonitinho para meningite, e aí vocês já pulam para o tratamento. Pode ser que tenha outras contraindicações que não sejam absolutas. Como vocês podem ver, o risco de herniação eu falei para vocês. Se o paciente de vocês tem uma idade maior que 60 anos, tem papiledema, que é sugestivo de uma hipertensão intracraniana, tem um sinal neurológico focal, paciente imunossuprimido, todos esses tipos de paciente aqui, o que vocês vão fazer antes? Pede a tomografia. Esses aqui é simples, Bruno. Esses aqui são os únicos casos que vocês não vão pedir uma punção lombar de início. Antes de vocês pedirem a punção lombar, vocês pedem uma tomografia para confirmar. Opa, vamos confirmar que realmente tem uma hipertensão intracraniana, a gente deixa de lado. O que está causando esse sinal neurológico focal desse meu paciente aqui? Ele teve um AVC? O que está causando? Ou realmente é por conta de um quadro de meningite? Então, para vocês se assegurar, descartar outros diagnósticos antes da punção, aí vocês pedem uma tomografia computadorizada antes de indicarem a punção lombar, tá? E mesmo assim, se a suspeita para meningite de vocês é grande, não perde tempo. Inicia o tratamento. Agora vamos separar. A gente começa separando nossos agentes causais. O que está causando esse quadro de meningite no meu paciente? É um quadro viral? É um quadro bacteriano? É um quadro fúngico? Ou pode ser também, tá? É microbacteriano, uma tuberculose? E aí a gente separa isso como? Se é uma meningite aguda ou se é uma meningite crônica. Se vocês forem ler, tem literaturas aí que dizem que esse início é de um mês, tá? Essa separação entre um quadro agudo e um quadro crônico é de um mês. Mas vocês têm a coragem de esperar um mês para descobrir se o quadro de vocês é causado por um vírus, uma bactéria, um fungo, ou, por exemplo, tuberculose, que é bem mais complicada de tratar.
a gente não tem esse privilégio de perder tanto tempo assim, de perder um mês assim. Então, na prática médica, a gente não espera um mês até a cultura chegar, até a gente fechar o diagnóstico. Não, isso aqui é um fungo, isso aqui é um vírus, isso aqui é uma bactéria, isso aqui é tuberculose, por exemplo. Então, a gente usa essa média de 10 dias. Ah, o início foi menor que 10 dias, então é a meningite aguda. As principais causas podem ser tanto virais como bacterianas, que vai ser o mais comum tanto no PS, tanto ali no pronto-socorro chegando para vocês, como que é as principais causas cobradas em provas, tá? Tá nesse grupo aqui de meningite aguda, tanto viral como bacteriana. Mas vocês têm que saber que nem todas vão ser causadas por um vírus ou uma bactéria. E aí a gente entra nos agentes causais mais complicadinhos. Esses são mais chatos de tratar, e vocês vão ver lá quando a gente vai falando de tratamento, que inclusive demora mais o tratamento desses dois agentes causais, tá? Se for um fungo, se for tuberculose, vocês vão ver que o tratamento é chato, é demorado, e inclusive bem mais complicado do que nos casos da meningite aguda aí, que são virais ou bacterianos. Conseguiram entender que a gente vai fechar nesses dois grupos? Porque a gente fechando aqui nesses dois grupos, a gente pode começar para as causas comuns, as causas que vão cair na prova de vocês, que basicamente vão ser as que vão ser causadas por bactérias ou a causa viral. E tudo isso aqui vocês vão descobrir como, Ezequias? Tem magiquinha para a gente descobrir? Não, punção lombar. Vocês vão descobrir, só tem como vocês saberem se o paciente de vocês, a meningite dele está sendo causada por uma causa bacteriana ou por uma causa viral, é com a punção lombar. Ok, tem uma clínica, fiz a punção lombar, e aí, o que que eu espero ver na análise desse meu líquor? Quais que são as diferenças entre cada uma delas? Primeiro, as bacterianas, quando tiver esse predomínio de neutrófilos, o agente causal provavelmente vai ser bacteriano, tá? Quer dizer que não tem neutrófilos no líquido com a meningite causada por um vírus? Tem. Só que o que a gente está falando aqui é do predomínio. Nos, nas meningites bacterianas, vocês vão ver que o predomínio é de neutrófilos. Já nas virais, esse predomínio são de linfócitos. E aí é o primeiro marco para vocês. Opa, lá o nosso paciente, seu João, de 68 anos, quando eu coloquei o líquido dele aqui, eita, doutor, tem aqui, eu estou analisando o líquido agora e viu predomínio de linfócitos. E já é um dos passos que você precisa para analisar. Opa, então pode ser que esse nosso paciente aqui, essa meningite, o agente causal seja viral. Vou parar por aí? Não, tem outras coisas que vocês têm que analisar. Qual que é o predomínio de proteínas? Nas bacterianas, é gigantesco, vai estar lá em cima as proteínas no líquor. Vocês não têm que, num líquor normal, no paciente normal, essa presença de proteína vai ser muito baixa. Então, quando vocês fizerem essa análise e esse nível proteico vier lá em cima no líquor de vocês, é um indicativo de meningite bacteriana, tá? Se eles virem, pode ser que ele venha um pouco aumentado, ou, na maioria das vezes, vai vir ele normal. Sugestivo de quê? De uma meningite viral. E aí, para fechar, uma das coisas que é muito utilizado como fonte de energia é a glicose. Imagina aí que as bactérias lá estão loucas, se proliferando ali e ocasionando essa inflamação da meningite do teu paciente. Eles precisam de muita energia. O que que acontece? Glicose vai ser consumida igual louca aqui na meningite bacteriana. Enquanto nos casos de meningite viral, a glicose no líquido vai vir normal. E vocês analisando esses três parâmetros, tanto o predomínio, se ele for citar ou de neutrófilos, é isso aí, Thiago. As bactérias, elas amam comer glicose, é uma fonte de energia, não só bactéria, em geral, gosta de uma glicosezinha para manter a energia lá em cima, tá? Diferente de vírus que a gente nem considera eles indivíduos vivos. Então, eles não vão fazer esse consumo de glicose. No caso da meningite viral, vai estar normal, já na meningite bacteriana, o consumo de glicose vai estar lá em cima, tá? Por conta dessa afinidade com essa fonte de energia. Conseguem diferenciar agora o líquor, quando vocês estiverem fazendo uma análise do líquor de vocês, do paciente de vocês,
vocês já vão conseguir, com esses parâmetros que eu dei aqui para vocês, diferenciar se é um quadro de uma meningite viral ou bacteriana. E a partir daqui, a gente parte para o tratamento do nosso paciente. Mas, Ezequias, a gente sabe, tu já falou para a gente que não é simples, não é somente bactérias ou vírus que causam. E aí, a maioria das aulas terminam ali, a gente falando as causas de virais e bacterianos. Inclusive, para vocês, é até mais interessante para não confundir a cabeça de vocês. Só que eu quero que vocês saibam, vou passar aqui por cima, que não são as únicas. E acontece sim meningite fúngica, acontece sim. Lembra lá dos casos de tuberculose extrapulmonar? Qual que é um dos principais? É o do sistema nervoso central, a afetação do sistema nervoso central, que vai estar ocasionando a meningite tuberculose. Saiba que tem esses. E por que que eu quis trazer eles aqui para vocês? Porque diferenciar os dois ainda é muito mais complicado. Ah, Ezequiel, tu me disse que lá no, quando é viral, é linfocitário, predomínio linfocitário, quando é bacteriano, é predomínio de neutrófilos. E aí, no fúngico, vai ser o quê? Vai vir o predomínio linfocitário aqui. Lembra lá da glicose? Igual o líquido, a análise do líquido aqui na tuberculose vai ser semelhante. Vai estar esse predomínio linfocitário também. Não é nenhum problema. Uma diferença que algumas literaturas colocam é que sim, na meningite por tuberculose, o que que acontece? Essas proteínas vêm um pouco mais elevadas. Não é um diferencial grande. Só essas proteínas um pouco mais elevadas não vai ajudar vocês a diferenciarem se é uma meningite fúngica ou uma meningite tuberculosa, tá? Saibam que sim, para uma prova, na meningite tuberculosa, ela vai sim vir um pouquinho mais elevada. Mas o que que vai ajudar vocês a estarem fazendo, batendo martelo, fechando diagnóstico, se é uma meningite fúngica? O Thiago disse aí para. Deixa eu ver quem foi que disse. Não, foi o Wagner que disse aí para gente. É a tinção de nanquim. Vocês vão fazer a tinção e vocês vão ver lá na lâmina de vocês. Vão botar o agente lá e vocês vão ver que o único que não vai ser marcado vai ser justamente os causadores aqui, os agentes patológicos, os fungos aí. E aí vocês vão fechar o diagnóstico para uma meningite fúngica, tá? Ah, Ezequias, é a tuberculose. Tu não me ensinou ainda como é que eu vou fechar o diagnóstico. Você pode fazer o método molecular, pode pedir PCR, mas a vida real se não foi nenhuma das outras causas, a gente vai... E o paciente tem indícios, por exemplo, teve contato com o paciente com tuberculose, a área é uma área que teve casos anteriores, ou é uma região endêmica, entre aspas, tá, gente? Para tuberculose, aí você vai ter essa suspeita, tá? Que é o que vai acontecer na maioria dos casos no dia a dia. Se não era nenhum dos outros agentes causais, e eu suspeitar de um caso por tuberculose, aí eu já vou começar a tratar empiricamente, tá? Mas lembrem que tem meios moleculares aí, PCR, que vocês vão poder usar para estarem identificando a bactéria tuberculina. Entenderam como é mais chatinho de diagnosticar esses dois? Fechamos o diagnóstico, Ezequias. Vamos para os queridinhos aqui de prova também, que é o tratamento. E é isso aqui, esse slide aqui é um dos principais. É esse slide aqui, por exemplo, o INEP, ele gosta muito de diagnóstico e tratamento, porque eles vão muito pedir para, muito pouco eles pedem epidemiologia, mas na maioria das vezes o que, que eles vão cobrar para vocês? Questões de diagnóstico e tratamento. E é importantíssimo vocês saberem isso aqui, vocês saberem manejar bem o tratamento de cada um dos casos, de cada um dos agentes causais dessa meningite do paciente de vocês. Como a causa mais comum entre todas é bacteriana, lá na meningite aguda que eu falei para vocês, as principais ali, viral ou bacteriana, vamos começar com a bacteriana, que é o que mais cai em prova, que é o que vocês mais vão ver no dia a dia. E tem um antibiótico, se é bacteriano, a gente lida com ela usando antibióticos.
E tem um antibiótico que eu costumo chamar ele de o pau para toda obra. Ele é o coringa da medicina, dos grupos de antibióticos. Eu venho planejando uma aula para vocês futuramente só de como a gente vai escolher os melhores antibióticos com base no agente causal do nosso paciente. Mas vamos deixar essa aula para o futuro. Vamos estar vendo aqui o padrão ouro para o tratamento de uma meningite bacteriana, tá? O Coringa, ceftriaxona é a carta base para vocês. Ah, Ezequias, eu vou começar a ceftriaxona. Outra das medicações para vocês estarem usando, além da ceftriaxona, é a dexametasona, ou hidro, ou prednisolona, prednisona. São corticoides que vão estar ajudando aí a diminuir essa inflamação. Por quê? Se vocês diminuem a inflamação, vocês vão estar diminuindo o número de sequelas do paciente de vocês ao longo aí, depois do tratamento, tá? Então, ceftriaxona, carro-chefe. Adjuvante, a gente entra com corticoide. Mas tem um probleminha. Ceftriaxona cobre pneumococo? Cobre. Só que tem um grupo de pneumococos que eles são resistentes aos beta-lactâmicos, como o grupo da ceftriaxona. E aí, Ezequias, essa é a causa de pegadinha de prova. Quando vocês verem falando de pneumococo resistente, a ceftriaxona sozinha não dá conta. E aí você vai ter que associar outro antibiótico. Qual é o outro antibiótico de escolha, de primeira linha para esses casos? Quando vocês estiverem lidando já com a meningite bacteriana, que a causa, vocês viram lá na coleta do líquido, na cultura, é um pneumococo resistente, vocês, ou os agentes etiológicos do próprio hospital de vocês, da UTI, vocês vão ver ali com a galera da epidemiologia do hospital. É bem provável, é sugestivo de um caso de um pneumococo resistente, você já tem que associar a vancomicina, tá? E aí vocês vão fazer ceftriaxona, vancomicina. Um problema, outro dos problemas aí são a listéria. Vocês têm que cobrir os pacientes. Quando vocês suspeitarem que uma das possíveis causas seja uma afetação por listéria, vocês vão ter que associar aí um grupo de antibióticos que vá cobrir esse tipo de bactéria, tá? Porque, novamente, a ceftriaxona é maravilhosa, só que ela não é tão boa no combate da listéria. Quais são as suspeitas? Ah, sempre que vocês pegarem um paciente acima de 50 anos, suspeitem. Sempre que vocês pegarem um paciente imunossuprimido, suspeitem. Paciente HIV positivo, suspeitem. Porque vocês vão ver, geralmente aquele paciente também que vocês fizeram, começaram o tratamento, estão lá com ceftriaxona, com vancomicina, e não está funcionando o tratamento. Associam a ampicilina junto aí para estar você, claro, vocês tiveram essa suspeita, um paciente é idoso, como o nosso paciente, que tem 68 anos, já faz uma associação de ampicilina aí para estar cobrindo também a listeria, tá? Ah, Ezequias, meu paciente é alérgico a beta-lactâmico, eu não posso utilizar ceftriaxona. Aí vai do raciocínio clínico de vocês. Padrão ouro, bota um meropenem. Troca essa ceftriaxona por um meropenem, vai cobrir bem, e aí, vida que segue, tá? Mas não esqueçam, ceftriaxona e dexametasona e um corticoide são as principais medicações que vocês têm que ter na cabecinha de vocês quando o tema é tratamento de meningite bacteriana. Não esquece isso, porque isso aqui vai ser o carro-chefe, vai cobrir a maioria dos agentes patológicos das bactérias causadoras dessa meningite, tá? Lembrem de associar quando vocês estiverem suspeitando de pneumococo resistente à vancomicina e quando vocês estiverem suspeitando de listeria, a ampicilina, tá? Fazendo essa associação, o tratamento do paciente de vocês vai ser bem sucedido. Aí vai variar de 10 dias a 14 dias e vocês têm que avaliar de acordo com a melhora clínica e o agente causal desse quadro do paciente de vocês, tá? E para os outros casos, Ezequias, como tu disse, meningite viral.
Aqui é sintomático. Aqui vocês vão fazer um tratamento de suporte aí do paciente de vocês. Uma boa hidratação, vocês vão antipirético para febre, e aí vocês vão estar dando suporte ventilatório que for necessário para esse paciente durante o tratamento, tá? Tem um caso de uma meningite viral, que aí sim vocês têm que entrar com um antiviral nesse caso, tá? E aí vai ser nos casos quando vocês estiverem suspeitando de herpes vírus, do vírus da herpes aí vocês entram com a ciclovir. É um dos poucos casos que vocês vão estar entrando com um tratamento farmacológico diretamente para combater o vírus. Os outros vão ser tratamento de suporte, tá? E aí a gente entra num dos complicados, a meningite fúngica. Esse aqui vai dar dor de cabeça para vocês quando chegar no, no plantão de vocês. Porque vocês vão ter que internar o paciente. O tratamento a gente divide em indução e manutenção. A gente tem que começar esse tratamento e aí a gente vai manter ele com um antifúngico padrão para cobrir os patógenos que podem estar causando essa meningite, tá? Qual que é o padrão ouro para o tratamento de meningite fúngica? Anfotericina B. Sozinha, não. Associa flucitocina junto. Vão associar essas duas por quanto tempo, Ezequias? Faz essa associação por 2 semanas. Quando vocês fizerem essa associação por 2 semanas, vocês vão fazer terminou as 2 semanas que vocês estavam usando a anfotericina B com flucitocina, vocês vão começar o tratamento de manutenção, que aí sim esse é longo. Vocês vão passar aí, em média, pode chegar até 1 ano de tratamento com manutenção com fluconazol. Aí vocês vão fazendo o controle de vocês, vendo o prognóstico, como que esse paciente está evoluindo com o tratamento, e nessa média, 10 meses de tratamento, até 1 ano, vocês vão tá completando esse tratamento da meningite fúngica do teu paciente. Qual que é a droga de escolha para manutenção? Gostosão. O mais comum aí no postinho de saúde é o fluconazol, tá? Então, parte de indução, 2 semaninhas com a anfotericina B e flucitosina. E depois, 1 ano aí de fluconazol, tá? Via oral, aí o paciente de vocês já vão estar em casa fazendo controle ambulatorial. E aí, eu não sei se vocês lembram lá das nossas aulas de tuberculose, da nossa aula de tuberculose, que a gente não focou tanto nessa brincadeira aqui, na meningite tuberculínica, tuberculose, mas vamos estar falando dela agora. Um dos problemas que eu não falei quando a gente estava falando da clínica é que a meningite tuberculosa, ela é muito mais difícil de a gente estar fechando o diagnóstico. Eu pulei lá quando a gente estava falando. Por um detalhe. Lembra lá quando a gente falava de paucibacilar e multibacilar na tuberculose pulmonar? Aqui, em todas as outras causas de tuberculose, quando ela é extrapulmonar, ela vai ser paucibacilar. É por isso que o diagnóstico vai ser tão complicado, tá? Esse detalhezinho que eu tinha esquecido de falar para vocês. O restante, o tratamento vai ser bem parecido com o tratamento da tuberculose pulmonar. O que vai diferenciar? O tempo. O tempo aqui é que diferencia da tuberculose pulmonar, tá? Mas qual que é o tratamento? O famoso RIF. Rifampicina, isoniazida, pirizinamida e o etambutol. Quanto tempo? 2 meses. Olha aí a brincadeira. Passou 2 meses com o RIF lá, vocês vão entrar na fase de manutenção do tratamento. Como é que a gente vai fazer essa manutenção? Igual o tratamento de manutenção da pneumonia perdão, da tuberculose pulmonar. A diferença, de novo, o tempo. Aqui na manutenção com rifampicina e isoniazida, vocês vão estar fazendo um tratamento de manutenção de 7 a 10 meses. É bem mais longo essa fase de manutenção aqui da meningite por tuberculose, tá? E aí, tratamento adjuvante vai ser corticoide. Lembra de estar utilizando corticoide sempre, por conta de a inflamação vai gerar sequelas horríveis para o teu paciente se tu não estiver tratando de diminuir ela, tá?
Tem estudos novos que dizem que paciente HIV positivo, esse corticóide não é tão útil assim como no paciente que não tem HIV, mas são estudos aí para frente, não é útil para vocês aqui saber. Sempre associem corticóide ao tratamento do paciente de vocês. Fechou? Vocês vão ter que estar fazendo, fechando o diagnóstico. Posso sim, Gina. Você sempre vai estar associando a vancomicina quando vocês suspeitarem de um pneumococo resistente. Porque, se vocês lembrarem aí de farmacologia, ceftriaxona já cobre pneumococo. O problema é que ela não cobre tão bem assim o pneumococos resistentes. E aí, quando vocês estiverem suspeitando, e a suspeita mais clara é o serviço de epidemiologia do hospital, doutor, aqui nossa UTI tem muito, é predominante um pneumococo resistente, o hospital é predominante, já tem aquela predisposição àquela bactéria ali no serviço, tá? Se tem a predisposição na região daquele tipo de bactéria, e aí você suspeita pela a gravidade do quadro do teu paciente, você associa a vancomicina. Sempre que você... basicamente isso, Gina. Se você suspeitar de um pneumococo resistente ao beta-lactam gular, vocês associam vancomicina, para não deixar passar batido. E se vocês e aí, eu trouxe uma questãozinha aqui para vocês estarem exercitando o cérebro de vocês. A gente falou lá das indicações de coleta de líquor, e aí eu quero que vocês saibam que a questão lá do INEP que eu tirei era uma questão gigantesca, como o INEP gosta, e tinha vários detalhes, mas eu tirei os detalhes importantes da questão para vocês e coloquei aqui. Nossa paciente é uma paciente de 24 anos, estudante, com febre, ela teve mal-estar e uma cefaleia intensa de início de curto período, 48 horas aí. O exame físico dela estava febril, taquicárdica, tinha uma rigidez de nuca, lembra lá dos sinais de irritação meningia? Rigidez de nuca, Kerning e Brusinski presentes no exame físico da paciente de vocês. Ela não tinha um déficit focal ou papiledema, que aí é para vocês descartarem já outros diagnósticos diferenciais, tá? E já ajuda vocês também a descartarem uma hipertensão intracraniana. Mas tudo bem. Qual a abordagem diagnóstica correta aqui? O que que vocês acham? O Wagner está dizendo que é sopa. Pior que é sopa mesmo, a gente falou disso. Vocês vão realizar uma punção suboccipital no paciente de vocês? Tá, tem uns casos muito extraordinários que pode até ser feita. Mas não é o caso aqui da nossa paciente. Ela tem contraindicação para uma punção lombar? Não tem. Vocês viram que o principal meio de diagnóstico é vocês fazerem a punção lombar. Se ela não tem nenhum quadro infeccioso na região lombar, por que que eu vou deixar de puncionar lá na região lombar, que é mais seguro, para mim estar puncionando na região suboccipital? Não faz sentido, tá? Outra coisa, letra B, grânulo líquor com bastonetes gram-negativos confirma meningite pneumocócica. Meningite pneumocócica com gram-negativo, esquece. Quando vocês forem suspeitar de meningite pneumocócica, é por gram positivo, tá? Aqui é o INEP querendo que vocês escorreguem casca de banana, tá? Quando vocês tiverem, não, meningite pneumocócica, forem fechar o diagnóstico, não é por um gram negativo, e sim por uma bactéria gram positiva, tá? E aí a letra D, realizar exame de imagem antes da punção. Tem alguma indicação aqui de exame de imagem? A questão quis deixar bem claro. Não tem déficit focal, nem papiledema, não é sugestivo de hipertensão intracraniana. Nossa paciente tem 24 anos, é uma paciente jovem. Para que que eu vou estar fazendo o exame de imagem? Não tem nenhuma infecção no quadro ali, na região lombar. Então, esquece exame de imagem. Não perde tempo com exame de imagem aqui, tá? Se tu vai pedir uma tomografia, vai pedir, vai demorar mais, vai postergar o início do tratamento do teu paciente. A questão que sobra para a gente, qual é? A alternativa C. Calma que não está querendo alternativa C. Vocês vão ter que fazer essa análise do líquido do paciente de vocês, e é ela a única coisa que vai diferenciar entre uma infecção bacteriana e uma infecção viral, ok?
Aqui é o resumo que eu fechei para vocês terem uma ideia para. Isso aqui é o que vai ser cobrado na prova de vocês, tá? Vocês sempre vão desconfiar de meningite quando? Tem sinais de irritação meningea, Kernig, Brusinski, Laseg, qualquer um desses sinais, ou rigidez de nuca, meu paciente está com a febre alta, tem papiledema, tem sinais, tem perda de consciência progressiva, sinais de uma hipertensão intracraniana, essa tríade clássica aqui, se tiver, vocês já vão ter que estar suspeitando de uma meningite, tá? Depois, lembra dos 5 critérios lá para tomografia, pré-punção, porque são as únicas coisas que vão indicar uma tomografia pré-punção do paciente de vocês. Senão, vocês não perdem tempo com ela. Porque se vocês forem perder tempo pedindo uma punção para um paciente que não necessita, para um paciente que não tem nenhum risco de ter uma herniação por uma hipertensão intracraniana, ou o paciente é jovem, não está nem na idade de correr o risco dessa herniação, esquece e está pedindo, ou um déficit focal, ou qualquer outro desses 5 critérios, esquece de pedir tomografia, porque tu vai estar postergando o tratamento. E quanto antes tu está começando o tratamento desse seu paciente, melhor para o desenvolvimento do prognóstico positivo desse paciente, tá? Outra coisa, no líquor, o divisor de águas é a glicose. Lembra lá, se eu estou em dúvida se é bacteriano ou viral, o vírus não está nem aí para a glicose. O cara é tão lixo que a gente nem considera ele um ser vivo na maioria das vezes, tá? Então, quem gosta de se alimentar é bactéria. Eles amam, as bactérias amam glicose. Então, se você está em dúvida ainda, aqui os neutrófilos e os linfócitos vieram aí pareados, vai na glicose. Se a glicose veio, um consumo de glicose altíssimo, é bacteriano. Fechou? E aí, no tratamento empírico, vocês têm que pensar: eu vou cobrir para listeria ou listéria, dependendo aí do. É que meu espanhol e meu português ainda estão misturados, mas eu vou cobrir ou não ela. Meu paciente tem mais de 50 anos, meu paciente é HIV positivo, tem AIDS, ou está em tratamento para câncer, ele é um paciente imunossuprimido. Vocês têm que pensar isso, porque se vocês não pensarem, vocês vão deixar passar. E aí, sim, se tu tem essa preocupação, não, meu paciente é um paciente idoso, ou meu paciente é um paciente com CA e está tratamento, está em quimioterapia, é um paciente imunossuprimido, tem HIV, sei lá, qualquer uma dessas coisas, aí você já tem que associar uma ampicilina para estar cobrindo melhor esse paciente, tá? E, basicamente, era isso que vocês precisavam saber. Foquem na questão de viral e bacteriana. É o que chove na prova. Eu trouxe fúngica e tuberculose aqui para vocês só porque vocês têm que saber que existe. Então, eu mandei meu paciente para tomografia, para depois eu pedir a punção. Eu vou esperar todo esse tempo para conseguir começar o tratamento do meu paciente? Não. Comece o tratamento empírico. Uma infecção bacteriana vai matar teu paciente muito rápido. Então, comece esse tratamento empírico. Ezequias, mas eu fui lá e chegou o resultado do líquor, e aí era viral. Suspende o antibiótico e continua o suporte clínico. Entende? Agora, se tu perde tempo, não, pode ser viral, eu vou esperar o líquor chegar. Demorou aí, sei lá, tu tá numa cidade pequena, N motivos, e aí quando chegou era bacteriano. Vê que tu perde um tempo gigantesco, é por isso que é importante vocês começarem o tratamento empírico do paciente de vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha solucionado as dúvidas de vocês. O Edson trouxe um caso familiar aí, então tu percebe como a evolução é muito rápida. Se tu perde tempo, 3 dias numa gripe não é nada. Agora, 3 dias num quadro de meningite é o que vai definir aí entre a vida e a morte do paciente. Inclusive, eu sinto muito, Edson, meus sentimentos. Mas, com isso, eu espero que agora vocês consigam manejar melhor o paciente com meningite de vocês. E melhor que isso, vocês vão acertar todas as provas relacionadas à meningite na próxima prova do INEP. E vão passar com louvor, é claro. E a gente se vê na próxima aula. Na,
Tá terminando a fase de recurso, é o que eu estou fazendo para alguns de vocês, inclusive. Dia. Amanhã termina, amanhã é o último dia. Então, durante a semana, eu já começo a voltar com a publicação diária dos conteúdos lá para vocês, tá?